Um idoso de 75 anos pode curatelar seu irmão de 85? Aliás, essa vem sendo uma realidade cada vez mais presente, né, Maria? Pois é, E aí? pode, desde que ele tenha condições de fazer isso. É porque ela pergunta o que é necessário, né? Então, já atrelando a pergunta. Porque hoje em dia, também é uma coisa que espantosamente, às vezes eu me deparo com isso, de pessoas que dizem para mim assim, mas ninguém me explicou isso antes. Até a gente ter essa alteração legal aí de 2015, né, em vigor desde então, o curador era uma única pessoa. E a partir de então, eu posso ter duas ou mais pessoas nesse encargo de curador. Então, se ela está falando de um irmão que tem 75, por que então não se pensar em colocar junto com ele um sobrinho que tem 30 e poucos ou 40 e poucos, um sobrinho neto, que também às vezes é mais jovem, né? Não é só a questão da idade, mas a condição daquela pessoa que vai exercer este encargo. Porque às vezes ela está dizendo, mas 75 já é uma idade avançada e tal. Tudo é muito relativo. Se ele tem condições de exercer isso, ele deve exercer, isso é um direito dele, né? Mas lembrar que eu posso dividir este encargo com alguém, que pode ser um sobrinho, que pode ser um sobrinho neto, enfim, cada situação vai ser uma situação. E para fazer isso, apresentar a documentação relacionada àquele caso, porque é importante, sempre que a gente fala de judiciário, isso vale para um todo, né? Não é só para um processo de curatela. Existem questões que são levadas ao judiciário para uma apreciação em uma decisão judicial sobre aquilo que está em questão ali, e a gente sempre fala para a pessoa, olha, você tem que ter indício probatório. O que é um indício probatório? É uma diretriz para o juiz, dizendo, olha, excelência, esse idoso tem indícios de comprometimento cognitivo. Quem que vai dar esses indícios? O histórico daquela pessoa. E muitas vezes isso está assegurado num relatório médico, porque ela já faz um acompanhamento médico. Ela já tem um histórico de vida, às vezes com espaços longos de tempo aí, de anos às vezes. Um exemplo disso são pessoas que têm alguma doença psiquiátrica, porque elas relutam muito em ir ao médico e fazer um acompanhamento. Então, às vezes você tem um documento datado de 10 anos atrás, onde aquela pessoa já tinha um indício de que ela tinha, por exemplo, esquizofrenia. Só que ao longo desses 10 anos ela não quis se tratar, ela não quis tomar remédio. Estou sendo bem exagerada mesmo na questão do tempo, para a pessoa entender o que eu estou falando. Mas ao longo desses 10 anos, ela não procurou ajuda, ela não se medicou, ela entendeu que ela estava bem, ela achou que ela não precisava fazer isso. Então, a vida foi seguindo, só que chegou um determinado momento que ela teve um surto, né? E esse surto descompensou e a vida dela não consegue mais andar e as coisas não conseguem mais se resolver. E é a hora, então, que precisa entrar um processo de curatela para as coisas se retomarem, para as coisas se colocarem nos seus respectivos lugares, digamos assim. Então, essa importância do indício probatório, uma prova que diga ao juiz, olha, essa pessoa não tem condições por si própria de gerir e administrar a própria vida, os próprios negócios, não consegue praticar por ela própria os atos da vida civil, como a gente chama. Então, às vezes não tem, mas você tem fotos, você tem que ter alguma coisa que direcione o juiz, dando a ele uma certeza mínima, né, um indício mínimo, de que aquilo que você está dizendo tem um fundamento, e que por isso ela precisa passar por esse processo de curatela para que ela seja, então, protegida dentro de tudo isso que eu falei agora há pouco.